Alunos queridos, que prazer, que honra estar aqui em mais uma aula ao vivo gravada, ao vivo e gravada para todos vocês, né? Eu digo isso porque é mais uma reposição aqui nossa, né, de uma aula que não conseguimos ter presencialmente, eu digo online, né, ao vivo, mas que vai ficar aqui para vocês registrada para a posteridade, tá? Na aula de hoje, né, eu combinei com vocês que ia ser o seguinte, eu ia fechar com vocês essa parte de regra de três, né, que está dentro do que chamamos aqui de matemática básica, né, aquilo que é realmente básico para sua prova do Enem, da UERJ ou qualquer outro vestibular, né. E na aula de hoje, a minha missão é falar com vocês um pouco da regra de três composta, não é verdade? E por que que o nome é regra de três composta? Porque ela não é simples, né? Acho que isso é um pouco intuitivo, né? Mas esse nome aqui, composta, que eu estou até destacando para vocês, é por conta de haver mais de duas grandezas envolvidas no processo, né? Numa regra de três simples, você tem sempre, né? Você tinha sempre duas grandezas, né? Eu acho que eu até posso voltar aqui com vocês para que vocês vejam, olha só, por exemplo, nessa questãozinha aqui, que era de regra de três simples, nós temos aqui somente duas grandezas. No caso desse exemplo, seria o quê? A quantidade de pedreiros, né? E o prazo, né? O tempo, que era expresso em dias, né? Eram duas grandezas aqui. E nós estávamos acostumados, né, desde o início, a lidar sempre com casos em que a gente tenha somente duas grandezas, né? A regra de três simples. Agora, com a regra de três composta, a gente vai aprender a lidar com outras situações, né? Que envolvem comparações, envolvem a proporção, né? Entre mais de duas grandezas, né? Esse é o nosso trabalho aqui. Então, para iniciar, eu tinha deixado com vocês no nosso último encontro online uma questão para se pensar, né? Um dever de casa disfarçado, né? Entre aspas. Um dever de casa reflexivo, eu diria assim, né? Que tinha a ver com essa questãozinha aqui da Cefet, né? De Minas Gerais, e que é um caso clássico, típico de uma questão de regra de três composta, né? Olha só, temos aqui uma situação em que, em uma empresa, 10 funcionários, 10 e somente 10 no momento, produzem 150 peças em 30 dias. Não é isso? Em 30 dias úteis, né? Até especificou. O número de funcionários, né? A grande pergunta é essa: o número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias úteis. Tudo bem? Seria igual a quanto? Então aqui eu até procedi com vocês, tá? Do jeitinho que nós deixamos quando a última aula terminou, né? Eu já até armei com vocês mais ou menos como é que ficariam as nossas grandezas, né? Eu já identifiquei elas com vocês, né? A primeira é a quantidade de funcionários. Eu até deixei aqui para vocês, né? Quantidade de funcionários, para ser mais exato, né? Que eram 10 no primeiro momento, né? O tempo, né? O tempo que eu estava aqui em cima, que era expresso em dias, perfeito? E a última grandeza era a quantidade de peças. Então aqui você tem, bem esquemático, né? 10 funcionários em 30 dias úteis produzem 150 peças, né? E queremos produzir 200 peças em 20 dias úteis. E a grande pergunta é, quem é essa quantidade misteriosa aqui, né, de funcionários? Que a gente pode colocar representando isso, né, um ponto de interrogação, ou então, como muitos dos mais elegantes alunos fazem, né, alunos e professores, de maneira mais elegante colocamos uma letrinha simbolizando valores que não conhecemos, né? No caso, você bem criativo aqui, você bem original, né? Eu vou chamar aqui de um xizinho misterioso, tudo bem? Então, gente, a ideia para se resolver, para se lidar com esse tipo de situação, né, é você iniciar do mesmo modo que é feito para a regra de três simples, né? Que é você pensar na proporcionalidade, né? Naquele sentido das setinhas, grosseiramente falando, né? Que eu até tinha comentado com vocês, latidos ao fundo, atenção, hein? Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Primeira etapa do procedimento. Uma vez armado esse nosso esquema aqui, né? Identificadas as grandezas envolvidas, o que a gente vai fazer? Vamos identificar
em qual delas está a nossa incógnita, né? O valor que nós queremos descobrir, né? Sendo bem específico. Identificamos, eu acho que não é difícil perceber, né? Que ela se encontra aqui na grandeza quantidade de funcionários. Então, olha só, ele está bem aqui. Então, muita atenção, tá? Agora o que nós faremos é uma comparação, certo? De proporcionalidade, não é isso? Das demais grandezas com essa aqui, certo? Em que está nossa incógnita. Então, olha só, como é que vamos proceder? Atenção a isso. Vamos comparar a grandeza tempo, né, que está expressa em dias, e a grandeza quantidade de peças, com essa grandeza aqui, quantidade de funcionários. E somente isso, gente. Só para identificar se, por exemplo, será que o tempo ele é direta ou inversamente proporcional à quantidade de funcionários? A quantidade de peças ela é direta ou inversamente proporcional à quantidade de funcionários, né? Saber perceber isso vai ser importante para resolver essa questãozinha. Como é que seria isso? Por exemplo, temos aqui, primeira comparação que vamos fazer, a quantidade de funcionários e o tempo, né? Como é que funciona isso? Vamos lá. Nós temos aqui que inicialmente tínhamos um tempo de 30 dias úteis, né? Só que agora, numa segunda situação, a gente quer produzir algumas peças em 20 dias úteis. Então, você e eu percebemos que essa quantidade de tempo, ela diminuiu, certo? Daqui para cá, ó, nesse sentido, ela diminuiu. É isso? Colocamos aqui essa setinha indicando essa redução, né? Reduziu nesse sentido. Então, preste atenção. Se nós diminuímos o tempo, se eu quero fazer agora em menos tempo, né? Você pode pensar nisso como sendo uma eficiência maior do serviço, né? Eu quero fazer em menos tempo esse serviço, então eu vou ter que chamar mais funcionários ou menos funcionários em relação ao que eu tinha no início. Ora, se eu quero fazer em menos tempo, então nós precisaremos, né, atenção, de mais funcionários, né? Assim, se eu quero fazer em tempo recorde, preciso de mais gente ajudando, né? É razoável pensar nisso, né? Secamente aqui, olhando só para a quantidade de funcionários e o tempo, né? Então, olha só, quando uma diminui, quando o tempo reduz, isso quer dizer que a mão de obra, a quantidade de funcionários, né, via de regra, ela tem que aumentar. Não é isso, gente? Isso é o que significa esse esquema aqui singelo de setinhas, né? Quando uma reduz, a outra tem que obrigatoriamente aumentar. E vice-versa, né? Então, olha só, descobrimos, né, pelo sentido inverso dessas setinhas, né, o sentido de uma é inverso da outra. Então, essas grandezas aqui, ó, quantidade de funcionários e o tempo, são grandezas inversamente proporcionais, certo? Muito importante percebermos isso, gente, muito importante. Então, uma vez feita essa comparação, falta fazer, por último, né, comparar a quantidade de funcionários com a quantidade de peças, né? Para fechar aqui essa primeira parte. Então, como é que seria isso, gente? Vou até pegar outra cor, fazer de preto com vocês, ó, com calma. Temos aqui, tínhamos inicialmente 150 peças sendo produzidas. Queremos produzir 200 peças. É isso? Então, você percebe que a minha quantidade de peças, né, daqui para cá, ela aumentou, né? Ocorreu um aumento da quantidade de peças. Perfeito? Então, olha só, eu quero produzir mais peças. Então, olha só, se eu quero produzir mais peças, eu vou precisar de mais funcionários ou de menos funcionários. Eu acho que você e eu concordamos que a gente vai ter que precisar de mais funcionários, né? Então, olha só, quanto mais peças, via de regra, né, mais funcionários. Então, olha só, quando um aumenta, o outro obrigatoriamente precisa aumentar. Não é isso? Então, conclusão, essas duas grandezas, quantidade de funcionários e quantidade de peças, são grandezas diretamente proporcionais, né? Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Quando uma diminui, a outra diminui também. Entendeu? Então, o que nós conseguimos concluir aqui, né? Que tempo e quantidade de funcionários são grandezas inversamente proporcionais, né? E quantidade de funcionários e quantidade de peças são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Se o sentido das setinhas te confunde, né? Se você fica confuso nisso,
né? Você dê atenção somente ao que a gente raciocina, pensa, né? Dê atenção somente à minha voz agora, né? Eu acho melhor, porque olha só, você pode, não precisa ser obrigatório você fazer essas setinhas, né? Se você se sente confuso com o sentido, se é para baixo, se é para cima, eu recomendo você a, a fazer até como eu fazia, né? Eu faço assim porque, sei lá, alguma coisa da didática me aconselha. Mas se vocês quiserem fazer no papo mesmo, pensando, eu acho muito mais fácil do que você ficar se prendendo a sentido de setinha, né? Assim fica até visual bonitinho, né? Mas eu prefiro fazer mesmo no meu pensamento aqui. Como eu estou fazendo aqui narrando para vocês, né? Por exemplo, como é que eu sei quantidade de funcionários e tempo sobre os inversamente proporcionais? Eu olho o sentido de setinha? Não, até fiz aqui, mas até comentei com vocês, né? Quando o tempo diminui, eu preciso de mais gente, né? Então, inversamente proporcional. Ah, quando a quantidade de peças aumenta, se eu quero produzir mais, preciso também de mais gente, né? Então, são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. Assim por diante, né? Então, o que concluímos, o que eu falei com vocês, né? Quantidade de funcionários, quantidade de peças diretamente proporcionais. Quantidade de funcionários e tempo inversamente proporcionais, tudo bem? Então, olha só, se eu aumentei funcionário assim nesse sentido, né? Só para desenhar, não precisa ficar preocupado com isso, não. Se eu aumentei aqui, né? Quando um aumenta, mas é de preto assim, não, aumento. Um aumenta daqui para cá, né? Quando um aumenta, o outro também aumenta, né? Vou até tirar daqui para não causar confusão, tá, gente? Só coloquei por colocar mesmo, tá? Se você ficar confuso com isso, é só ir no papo, vai na ideia, vai no pensamento, tá? É só raciocinar como eu fiz aqui com vocês, tudo bem? Mas em que isso vai ajudar a gente? Em nossa segunda etapa. Qual é a nossa segunda etapa? Isso aqui, ó. Agora é hora de montar a proporção, né? E o que é a proporção, né? Matematicamente assim, nosso universo é uma igualdade de frações, né? Então, olha só, por exemplo, se nós temos aqui nesse esquema o que está dito aqui, então olha só, temos aqui que 10 está para x, né? Essa coluninha aqui dos funcionários, né? Assim como o seguinte, ó, você sempre isola de um lado aqui da igualdade, né? Já falando aqui com vocês mais técnico, né? É, sempre a coluna que tem o que você quer descobrir, o que a gente chama de incógnita, né? Então, 10 está para x, assim como o quê? Nós vimos aqui que quantidade de funcionários e tempo são inversamente proporcionais, né? Se são inversamente proporcionais, guardem isso. Na hora de montar a proporção, o que vai acontecer é que você vai inverter o sentido dessa, você vai inverter essa fração, né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? É isso, vou manter a mesma cor, né? Aqui a fração seria 30 sobre 20, né? Como são inversamente proporcionais, o que você vai escrever não é 30 sobre 20, mas sim o contrário, né? Eu vou inverter a fração, então vai ser 20 sobre 30, tudo bem? Por isso que é importante você identificar se são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, para saber se você tem que inverter alguma fração ou não, né, na hora de montar a proporção. Agora guardem isso, gente. Agora eu vou olhar para a fração, né, que vai vir aqui da quantidade de peças, né? Eu teria aqui 150 sobre 200, né? Como quantidade de funcionários e quantidade de peças, como a gente viu, né, são diretamente proporcionais, então você vai manter essa fração dessa forma, né? Aqui vai ser 150 sobre 200 mesmo, sem qualquer alteração, né? E agora, isso eu quero que vocês guardem, né? Essas duas grandezas aqui que ficaram desse lado aqui do sinal de igualdade, elas estarão sempre, né, isso, ó, se multiplicando, tudo bem? Você sempre vai isolar essa fração aqui, que tem a sua incógnita desse lado aqui da igualdade, e as outras duas ou três, né, se fossem mais grandezas, ficariam aqui se multiplicando, tudo bem? Então, dito isso, gente, está armado aqui nessa proporção que a gente tem que fazer é encontrar esse valor misterioso. Agora a gente pode proceder de vários modos, né? Mas eu recomendaria a vocês
vai te passando um pouquinho de dicas de prova, né? A fazer o seguinte, olha só. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer assim, ó. Eu percebo aqui meu olhar treinado, meu faro atento, que eu espero desenvolver junto com vocês também, né? Espero que cada um de vocês tenha seu faro atento, né? Já olha para isso aqui, olha só. Tem várias simplificações aqui possíveis. A mais gritante, pelo menos para mim, né? Aqui, ó. Posso pegar aqui e fazer o seguinte. Antes de simplificar, eu vou fazer isso aqui. A pessoa de vocês às vezes é um pouquinho apressadinho. Pera aí, primeiro eu vou juntar a fração, né? Primeiro eu vou dizer o seguinte, né? Multiplicação de frações, a gente pode juntar, né? Aí fica o que aqui? Fica, só para não confundir, eu vou tirar daqui. Eu vou colocar isso aqui um pouco melhor, tá? Que vai acontecer isto aqui, atenção, eu vou ter 10 sobre x sendo igual a quê? Atenção, 20 vezes 150 sobre o quê? Sobre 30 vezes 200. Não é assim? Agora sim, gente. Agora eu posso mostrar a vocês como a gente pode simplificar, né? É bom sempre treinar isso, né? 150 posso dividir com 30. Isso vai dar 5, né? Façam o teste. Né? Se você fizer 30 vezes 5, você vai encontrar aqui 150. Tá? Pode fazer, né? 5 vezes 0 é 0, 3 vezes 5, 15. Daí aqui, ó, o 200 eu posso dividir com esse 20, né? Ver se na verdade isso aqui vai dar 10. É isso, ó. Por quê? Porque 20 vezes 10, isso é 200. Você pode fazer a conta se você quiser. Você vai confirmar que é realmente 200, tá? Deixei como exercício para vocês. Então, 200 dividido por 20, isso é 10. Onde fica esse 10, né? Guardem isso, fiquem sempre onde estava o número maior, né? Se estava aqui no denominador, ele fica aqui, né? 200 dividido por 20, isso é 10. Tudo bem? Então, o que aconteceu aqui, gente? Temos aqui esse belo espécime que eu vou até escrever com a cor azul. Olha só, o que nós temos aqui? Que 10 sobre o número misterioso, não é isso? Isso é 5 sobre 10. Agora vem o que você e eu adoramos fazer, né? Que é a multiplicação cruzada. A multiplicação em forma de cruz. Seria o quê? 10 vezes 10 é 100. 5 vezes x, 5x, não é isso? Então eu vou escrever o que eu disse para vocês. Vai ficar assim, ó, capricha, né? Olha a calma, olha a força de vontade. 10 vezes 10 é 100. 5 vezes x é 5x, né, meus amigos? Então agora, quem é esse número misterioso? Ora, é um número que se eu multiplicá-lo por 5, né? Se eu fizer 5 vezes ele dá 100. Que número é esse, né? Para descobrir quem é esse número, basta a gente... Na verdade, se eu quero descobrir quanto vezes 5 dá 100, é só eu pegar um número 100, não é isso? E eu dividir pelo número 5. Não é isso? Se você tem dificuldade, é só vir comigo, ó. 10 dividido por 5, isso dá 2. 2 vezes 5 é 10, para 10 resta 0. Abaixo 0. A gente vai ter aqui, então, mais um zerinho aqui. 5 vezes 0 é 0. Então, o resto é 0. Pronto. Então, nós temos aqui que a resposta é 20, né? Então, portanto, o nosso x vale 20, ó. Eu coloco assim, ó. 3 pontos. Vou colocar aqui embaixo. Vou ter, então, ó, aqui o nosso x, né? No final, ele vai ser igual a 20, tudo bem? E essa é a nossa resposta, gente. O nosso valor misterioso corresponde ao valor 20. Repare que 20 expressa o quê? Ele estava em que coluna esse x, que eu descobri que vale 20? Estava aqui na quantidade de funcionários, né? Então o que eu achei foi a quantidade de funcionários necessária para se fazer 200 peças em 20 dias úteis, tudo bem? Aqui, ó, seria igual a 20, né? 20 funcionários. E que é o que diz a letra B de Brasil, né? 20 funcionários. Então a letra B seria o gabarito, a resposta certa aqui dessa questão. Tudo bem, gente? Então essa eu fiz bem devagar, com calma, para que você visse como é que é o procedimento aqui.
A primeira parte não é diferente do que acontece com a regra de 3 simples. Você monta aqui, identifica aqui as grandezas envolvidas, coloca aqui bonitinho, né? E identifica se a proporcionalidade é direta ou inversa, né? Sempre em relação aquilo que você quer descobrir, entendeu? Se eu queria descobrir aqui a quantidade de funcionários, então eu vou comparar tempo com a quantidade de funcionários, né? Para descobrir se é direta ou inversamente proporcional. E vou comparar a quantidade de peças, que era outra grandeza, com a quantidade de funcionários. Toda e qualquer comparação aqui é feita sempre em cima do que você quer descobrir. Se o que nós queríamos descobrir aqui era uma quantidade de funcionários, então tudo aqui que eu fiz, toda essa comparação foi feita, né, de proporção direta ou inversa, sempre em cima da quantidade de funcionários, gente. Certo? Unicamente isso. Depois foi só montar a proporção, né? Se tinha alguma grandeza aqui que é inversamente proporcional à outra, na hora de montar aqui a fração dessa grandeza, a gente tem que lembrar de inverter. E se a proporcionalidade é direta, você mantém a fração como ela ficaria mesmo. Lembrando sempre dessa multiplicação aqui, né? Você isola sempre. De um lado da igualdade, aquela grandeza, né? Aquela fração que veio do que você quer descobrir. No caso aqui, esse 10 sobre x, né? Que acabou aparecendo, 10 sobre x. Isolei ele aqui. Sendo igual ao quê? A fração que eu inverti, 20 sobre 30. Multiplicando sempre, ó. Sempre haverá essa multiplicação, né? V de 150 sobre 200, tudo bem? E a gente fez aqui direitinho. Encontramos aqui 20 como resposta. Tudo bem, gente? Agora, só mais um exemplinho para realmente soltar o músculo, né? Só para ver se a gente conseguiu pegar isso direitinho. Vou fazer aqui com vocês uma questão, olha só, pasmem, que caiu no Enem. Essa questão é até um pouquinho antiga, né? Se não me engano, ela é do Enem de 2009, tá? É do primeiro Enem que começou a ser feito nesse formato que ele tem hoje, né? Esse formato que ele tem hoje, redação, ciências da natureza, matemática e suas linguagens, matemática e suas tecnologias, linguagens, ciências humanas e toda essa divisão, ela começou a vigorar a partir do Enem de 2009, né? Essa prova aqui foi a primeira nesse formato e trazia essa questão. Olha só que interessante. Uma escola lançou uma campanha, que interessante, para seus alunos arrecadarem durante um mês, né, 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos, um total de 20 alunos, topou participar dessa tarefa, né? E nos primeiros 10 dias, eles trabalharam 3 horas a cada dia, né? 3 horas diárias, e arrecadaram um montante, né, de 12 quilos. 12 quilos de alimento por dia. Tá, gente? Atenção a isso, tá? 12 quilos por dia de trabalho. Animados com os resultados, né? Foi bastante. 30 novos alunos, atenção, somaram-se ao grupo. Somaram-se ao grupo. Tudo bem? E passaram a trabalhar 4 horas por dia. Trabalham até um pouquinho mais, né? Mais gente trabalhando mais tempo, né? 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, certo? O ritmo de coleta constante. Para que serve essa informação, gente? Para poder garantir para você, ao leitor que está lendo isso, ao estudante que vai resolver esse enigma, né? Que a proporção aqui vale, né? Aqui vale as relações de proporção. Você pode fazer essa questão por regra de 3, né? Grosseiramente, é isso que esse ritmo constante significa nesse contexto, né? Ele marca bem isso. Você pode usar a regra de 3, né? Não há problema nisso, né? Porque o ritmo de coleta é sempre constante, né? O que garante que a regra de 3 vai funcionar. Entendeu, gente? Admitindo-se isso, que o ritmo de coleta é constante, a pergunta é sobre a quantidade de alimentos que vão ser arrecadados, né? Quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado, né? Ao final desse prazo aí da campanha, de um mês, né? 30 dias. De quanto seria esse montante aí, esse total de alimentos que eles vão conseguir arrecadar nos 30 dias. Aqui vem as opções de resposta.
Então, o primeiro passo, identificar as grandezas que aparecem aqui, que estão envolvidas. Então, olha só. Primeira coisa que a gente pode observar, né? O que a gente quer saber é em relação à quantidade, vou botar aqui assim, né? Quantidade, botar assim, né? Abreviado, quantidade de alimentos, tudo bem? Quantidade de alimentos, tudo bem? Expressa aqui, né? Tudo aqui apareceu em quilos, né? Então, vou colocar aqui que é tudo colocado em quilos. Essa é a primeira grandeza que eu calhei de botar aqui. Segunda grandeza é a quantidade, vamos lá, quantidade de alunos, né? Eu acho que é bem sensato escrever isso, né? Quantidade de alunos é uma outra coisa que aparece, né? Quantidade de alunos, perfeito, não é isso? Outra grandeza, né? Vai te ver aqui é o tempo de coleta, né? Prazo aqui, o tempo da campanha, né? Tempo expresso em dias. E qual é a outra grandeza? Acho que ela cabe aqui nessa meio que aqui. É a quantidade de horas trabalhadas no dia, né? É o tempo, botar assim, né? Trabalhado, como perfeito, sob medida. Trabalhado, tempo trabalhado por dia, né? Por dia. Acho que assim está perfeito, gente. Temos aqui então quantas grandezas? Olha só. Uma, duas, três, quatro grandezas. Hein? Olha só. É mais complexo, né, em relação ao anterior, né? Então, o que nós temos aqui? Agora fica o esquema aqui bonitinho. Tínhamos aqui no início 20 alunos, né, participando da campanha, né? Eles trabalharam 10 dias de campanha, né? Sendo que nesses 10 dias eles trabalharam 3 horas diárias, não foi isso? 3 horas por dia, não é isso? E arrecadaram 12 quilos de alimento, não é isso? 12 quilos de alimento por dia. Atenção a isso, tá? Não façam como o professor de vocês no ensaio, né? O professor de vocês, quando estava aqui resolvendo, antes de gravar, não sei se vocês sabem, mas antes de fazer a questão com vocês aqui, até numa aula online, né? Tudo isso eu faço a questão antes de passar para vocês, lógico, né? E quando eu fiz no ensaio, eu não me atentei por um momento a esse detalhe aqui, né? 12 quilos de alimento por dia, a cada dia. Isso na hora de montar aqui a nossa proporção, colocar aqui as grandezas e esquematizar, faz diferença, né? Porque eu estou considerando aqui ó, o tempo de trabalho de 10 dias, não é isso? E eu quero analisar o total de alimentos arrecadados nesse tempo, né? Então, olha só, são 12 quilos de alimento por dia. Então, são quantos no total? Ao final de 10 dias, 12 quilos por dia. Então, são 120 quilos de alimentos, né? 12 quilos vezes 10 dias, né? Isso vai dar 120 quilos de alimentos, certo? Então, tá respondido aqui, 120, atenção a isso, tá? E agora a gente pode montar a outra parte da situação, né? Porque depois se juntaram 30 novos alunos. Então, olha só, temos aqui 30 aluninhos novos que vão se juntar aos que já estavam, né? Então, aqui você não pode colocar 30, assim, né? Porque a questão fala, olha só, que são 30 novos alunos somaram-se ao grupo, né? Somaram-se ao grupo. Então, olha só, na segunda parte aqui do tempo da campanha, ficaram trabalhando quantas pessoas? As 20 pessoas que já estavam aqui, né? Mais essas 30 pessoas novas que você juntar. Então, eu vou ter na segunda parte do tempo de campanha um total de 20 mais 30, 50 pessoas, né? 50 pessoas aqui na segunda parte. Então, em vez de 30, eu vou tirar e eu vou colocar aqui, vou manter a cor vermelha, vou colocar uns 50, né? Uns 50 aqui, bonitão. Então, são 50 alunos trabalhando pelo tempo restante de campanha, né? 10 dias aqui se passaram, é no total de 30 dias. Então, vão ser quanto? 20 dias, né? Os 20 dias restantes. Vão trabalhar esse tempo, 4 horas por dia, e vão arrecadar uma certa quantidade de alimentos, né? Que eu não sei, e com muita criatividade eu vou chamar essa quantidade de
xizinho, né? Poderia colocar o ponto de interrogação aqui, mas a gente vai começar a trabalhar com os xizinhos, né? Os valores desconhecidos. Então tá montado aqui a nossa proporção, pessoal. Isso aí mesmo. Agora o que a gente tem que fazer, analisar a proporcionalidade, né? Se é direta, se é inversa, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos comparar sempre, né, com o que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir a quantidade de alimentos, né? Então a comparação vai ser sempre feita em relação a essa grandeza, né? Em relação a isto aqui, né? Em relação a essa grandeza aqui, quantidade de alimentos, certo, gente? Então, como é que vai ser? Primeira coisa, a quantidade de alunos, né? Se eu tenho mais alunos trabalhando, né, você repara que daqui para cá houve um aumento, né? Eu nem vou colocar mais seta, tá? Aboli a setinha para não gerar confusões. Agora eu vou conversar com vocês no papo, certo? No papo, com calma aqui. Se eu aumentei a quantidade de alunos, né? Se houve um aumento, então eu vou precisar de. Então, a tendência, né, é que a gente colete mais alimentos, né? Quanto mais gente, mais alimento ali coletado. Então, são diretamente proporcionais, né? Diretamente proporcionais. Perfeito. Então, vou até colocar isso, né? De uma vez aqui. Como é que ficaria isso? Eu vou isolar aqui. Nosso 120 sobre x, né? Isso é diretamente, eu vou manter aqui, né? Aqui ficaria 20 sobre 50. Como é diretamente proporcional, eu vou manter isso aqui, né? 20 sobre 50. Próximo aqui, o tempo, né? O tempo, olha só, atenção ao tempo, o tempo, olha só. Se nós temos aqui mais tempo, né? 10 dias passou para 20 dias, então a tendência é que a gente colete mais alimentos. Então, vou multiplicar, lembre sempre, né? Multiplicação. E vou manter como estava, né? Diretamente, então nada aqui se altera. Fica 10 sobre 20. Terceira e última, né? Tempo trabalhado por dia, né? Se eu estou trabalhando mais tempo, né? Eram 3 horas diárias, agora são 4. Nós vamos coletar mais alimentos, né? Então, vou manter como está também, né? Aqui nesse caso, não inverti ninguém, ó. Todo mundo aqui era diretamente proporcional à quantidade de alimentos, né? Bem interessante. Então, agora é só a gente se resolver com isso aqui, né? Situações que eu vejo que dá para fazer aqui, né? Simplificações. Vou ser bem rapidinho. Quero fazer ao mesmo tempo de aula presencial, hein? Atenção. Então, como é que ficaria aqui? Coisa que grita, né? Só multiplicação aqui. Vou tomar a liberdade de manter a cor azul, que eu vou juntar esse primeiro, né? 120 sobre x é igual a quê? Vamos nós aqui. 20 vezes 10 vezes 3 dividido por 50 vezes 20 vezes 4. Então, cancelamentos possíveis. Vamos lá. Cancelamentos possíveis. 20 vai embora com 20, né? Que é só multiplicação. Esse 10 eu posso dividir com esse 50, né? 50 dividido por 10, isso vai dar 5, né? E o 5 fica aqui eu estava 50, né? Sempre maior. Então aqui a gente vai ter isso, né? Vou agora escrever de novo com o azul, atenção. Atenção, hein, gente? Tá gostoso. Vamos lá. 120 dividido por x. Isso vai ser quanto? Isso vai ser o 3 que ficou aqui em cima. Dividido por o quê? 5 vezes 4, né? Que foi o que sobrou. 5 vezes 4 é 20, né? Agora vem a famosa, a mais querida, né? Multiplicação em formato de cruz. 120 vezes 20 e 3 vezes x. Então, atenção, gente. O que, que vai sair daqui? Não me percam de vista. Vamos lá. 3 vezes o x, né? É igual a 120 vezes 20. Quanto é que é 120 vezes 20? A gente pode fazer a continha aqui. Ou então pensar no seguinte, né? Quanto é 12 vezes 2? 12 vezes 2 é 24, né? E quanto que esse zero aqui com esse zero seriam dois zeros, né? Então vai ser
Dois zerinhos aqui, 2.400, tudo bem? E agora é só pegar esse 3 aqui que está multiplicando e passar dividindo. A gente vai ter então x igual a quanto? 2.400 divididos por 3, não é isso? E a nossa resposta é que a nossa quantidade de alimentos arrecadada na segunda parte vai ser 24. Você pode passar assim, né? 24 dividido por 3, isso vai dar 8. E aqui, né, eram dois zerinhos aqui, 2.400, então vai ser ó, mais dois zerinhos, 800, né? Uma maneira mais rapidinha de fazer. Então aqui você tem, atenção aqui, atenção, atenção, opa, o que nós temos aqui? O total de 800 quilos, né, de alimentos arrecadados. Então aqui esse X, ele vale 800 quilos. Esse é o valor misterioso. Então olha só, foram arrecadados 800 quilos, certo? Ao final da segunda parte da campanha. Então a resposta é letra B de bola, certo? Errado, gente, errado. Não é letra B de bola. Por quê? Porque a pergunta é a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo. Não é ao final da segunda parte, como a gente achou aqui, é ao final do prazo todo. Então, olha só, na primeira parte foram 120 quilos, como a gente colocou aqui, né? Quando tinha só os 20 alunos, e depois mais 800 quilos, quando a gente tinha aqui os 50 alunos, na segunda parte da campanha. Então, olha só, o que a gente arrecadou é o quê? 800 na segunda parte, e os 120 que tinham sido arrecadados antes, né? Então, o total aqui, né? 800 com 100 vai ser 900, 900 com 20, isso é 920. 920 quilos de alimentos. Então, a resposta certa é a letra A de amor, tá, gente? Ela é o nosso gabarito. Letra A de amor, sem pensar três vezes, tá certo? Então, gente, essa questão aqui envolveu um pouquinho mais de habilidade, né? Foi mais complexa, mas na prática o procedimento aqui é o mesmo para se resolver. Só tinha que ter também essa atenção ao final sobre a pergunta, né? Que era o total de alimentos arrecadados ao final de todo o prazo, não somente aqui na segunda parte, né? Por isso até que tinha essa pegadinha aqui, esse 800, né? Tinha que ter tomado certo cuidado aqui. Então, gente, eu acho que deu para entender mais ou menos o que que é, né? Mas eu não posso ir embora, não posso parar a gravação aqui, sem antes mostrar para cada um de vocês, eu acho que é um dos corações aqui dessa aula. Sabe que é a maneira mais rápida de você fazer esse tipo de regra de três, né? Se você acha confuso, né? Mesmo assim no papo, né? Identificar essa grandeza diretamente e inversamente proporcionais, não entende essa montagem aqui das frações, né? Eu acho que você vai gostar de saber desse macete aqui rapidinho que eu vou mostrar a vocês, né? Sobre esse tipo de questão de regra de três, né? Como é que é isso? Você pode perceber que é muito comum esse tipo de questão, né, de regra de três, vir sempre numa abordagem assim, né? Ah, por exemplo, aqui no primeiro caso, né, que era bem simplesinho aqui de funcionários, a gente tinha que produzir uma certa quantidade de peças, né? E essa produção, ela tinha um processo, né, que envolvia o pessoal ali trabalhando, a quantidade de gente e o tempo de trabalho, né? Então, era processo e produto. A mesma coisa vale para esse segundo exemplo, né? Nós tínhamos aqui uma certa quantidade de alimentos para arrecadar e por trás disso tinha todo o processo, né? Que envolvia a quantidade de alunos, o tempo e o tempo trabalhado por dia, né? Que até apareceu aqui. Então, olha só, tudo isso envolve um processo, né? Processo, produto. É o que eu estou querendo mostrar. Que o nosso macete envolve a gente identificar exatamente isso, o que é processo e o que é produto. Por exemplo, aqui nesse primeiro caso, né, a quantidade de peças produzidas seria o nosso produto, né? Vou até escrever assim para vocês, né? Produto. Aqui em cima. Isso aqui é o nosso produto. E o pessoal trabalhando e o tempo de trabalho seria o que? Seria processo. Vou colocar aqui em cima, né, para manter aqui na parte de cima as indicações. Mas isso aqui tudo seria processo. No nosso segundo exemplo, como é que seria? A quantidade de alimentos.
Vou até mudar de cor, seria o nosso produto, né? O nosso final aqui, né? O produto, com os alimentos aqui arrecadadinhos bonitinhos. E todo esse restante aqui, que eu vou até destacar, como eu falei para vocês, compõe o nosso processo aqui da questão, né? O tempo diário, né? E a quantidade de alunos compõe o nosso processo. Então, na hora de montar aqui as nossas grandezas, de organizar aqui, a gente vai sempre tentar procurar isso, o que é processo e o que é produto, né, gente? Processo, produto. E feito isso, né, armado dessa maneira, eu até fiz assim nessa ordem, né, de propósito, para ficar bonitinho o que é processo e o que é produto, aqui para você, né? Então, o que que é feito aqui? Agora o que a gente faz? A gente faz puro macete, gente, é macete puro. Olha só, você nunca mais vai errar uma questão de regra de 3 sabendo disso, tá? Que eu vou te mostrar agora. Montado assim, separadinho o que é processo e o que é produto, o que você vai fazer? Nessa ordemzinha aqui, você vai multiplicar, seguindo esse sentido, ó. Multiplicaremos, seguindo aqui, essa linhazinha azul, essa linhazinha torta, que o professor de vocês fez, olha só. Neste sentido, assim, e depois multiplicaremos seguindo o sentido da linhazinha preta que eu estou traçando, ó. E pronto, gente, está solucionado aqui o nosso problema. É só realmente obedecer o sentido aqui dessas setinhas aqui para multiplicação, por exemplo. Então eu vou fazer aqui essa experiência com vocês, olha que legal. Vamos fazer aqui, vamos seguir aqui a setinha azul. A linhazinha azul, né? Só multiplicar. 20 vezes 10, não é isso? Vezes 3. Ela desce aqui e multiplica o x, né? Então é 20 vezes 10 vezes 3 vezes x. Se ligou aqui, agora é hora de seguir a linhazinha preta. E a gente vai ter o que aqui? 50 vezes 20 vezes 4. Ela sobe aqui, né? Vezes 120. Então, olha só. 50 vezes 20 vezes 4 vezes 120. Prontinho, agora é só resolver, gente. Olha só, dica. A gente tem aqui 20 multiplicando aqui nesse lado da igualdade, né? E 20 aqui multiplicando. A gente pode cancelar aqui, ó, esse 20 com esse 20, né? Agora aqui que a gente tem 10 vezes 3, isso é 30, né? 30 vezes x, fazer assim mesmo, tá? E aqui a gente vai ter, por exemplo, 50 vezes 4, isso é quanto? 200, né? E 200 vezes 120, isso vai dar quanto? 12 vezes 2 é 24, não é isso? Isso a gente tem 200, tem dois zerinhos, né? 120 tem um zerinho, então são três zerinhos. Então, ó, prontinho. E agora aqui a gente pode cancelar esse zerinho aqui do 30, com esse zerinho aqui do 24.000. E a gente tem aqui que 3x, ó, que a gente tinha conseguido antes, né? Que 3x era 2.400, como tinha aparecido aqui pra gente, ó. 3x é igual a 2.400. Não é isso? Então agora é só dividir, né? Como a gente fez antes. 2.400 dividido por 3. A gente vai achar, então, novamente aqui os 800 quilos. Não é isso? E novamente aqui, né? 800 mais 120. Isso vai dar 920 quilos no total. Então, olha só. Você nunca mais erra uma questão de regra de 3 sabendo disso, tá? Nunca mais. Nunca mais mesmo, gente. Fica até como exercício você fazer aqui esse mesmo macetezinho, né? Para essa questão aqui, primeira aqui que a gente tinha feito. Até dou a dica, né? Aqui também está montadinho, bonitinho, né? O que é processo e o que é produto. Então, olha só, o que você faz é multiplicar nesse sentido. Ó. Primeiro aqui, a setinha azul, 10, 30, desce aqui, 200, né? E agora aqui, a linhazinha preta. Eu sempre chamar de seta, mas é linha, né? Aqui, ó, x vezes 20 vezes 150, né? Maravilha esse traço, né? Isso.
Segue aqui, ó, setinha azul, linhazinha azul e linhazinha preta, gente. Pode fazer aqui essa multiplicação aqui nesse sentido e você vai ver que o x que você vai encontrar, né, que era misterioso no início, vou até tirar o 20 daqui, né? Você vai encontrar um x aqui igual a 20, como nós tínhamos feito aqui, tá? Seguindo aqui o sentido de multiplicação dessas linhazinhas aqui, a linha azul e a linhazinha preta. Tá certo, gente? Então, basicamente, mostrado aqui o nosso macetezinho, a minha missão aqui com você está cumprida, tá? Eu já não tenho tanto mais o que fazer, né? Eu tinha aqui até uma terceira questão para falar com vocês. Era essa aqui, né? Essa aqui é mais recente, ela caiu no Enem de 2017, né? Que eu também ia fazer com vocês para exercitar ainda mais o macete, né? Mas como o nosso tempo vai estar quase se esgotando, né? Então eu lanço aqui um desafio para vocês. Eu quero ver quem assistiu esse vídeo até o final. Então vou fazer a pergunta. Se você quiser que eu faça aqui essa questão em vídeo com você, ou na próxima aula, na próximas aulas acho que não vai dar porque a gente combinou de fazer o da UERJ, né? Vou já fazer algumas questões da UERJ para ficar bem afiadinho para a prova aí que já tá aí na boquinha já, né? Então, por exemplo, se vocês quiserem que eu faça com vocês, vocês comentem aqui, deixem nos comentários, ou então me procurem no privado, no WhatsApp lá, no grupo dos professores do pré-vestibular lá, deixa lá, e eu gravo essa questão para você e deixo aqui, tá? Tranquilamente, sem nenhum problema, zero estresse, tá certo? Então, abraço aí para vocês, turma querida. Uma das minhas primeiras turmas como professor formado, caso não saibam, né, são vocês. Então você já tem um significado especial para mim, tá certo? Então, um grande abraço, gente, bons estudos, tá? Nos vemos aí na semana que vem com a nossa aula online que vai acontecer, Deus queira, né? E sigamos aí juntos, valeu? Um grande abraço, tchau, tchau.